O conjunto de azulejos do claustro, esse conjunto é composto de 37 painéis. Esses painéis foram inspirados num livro de poema de Horácio Flacco, né, no século XVII, e que foram ilustrados com gravuras de Otto van Veen, que era um artista holandês, inclusive que foi mestre do grande Rubens, né? E Horácio Flacco tinha toda uma influência, uma simpatia, pelo que sei, com a filosofia epicurista, né? Por outro lado, Frei Hugo Fragoso, um grande historiador da ordem franciscana e que meu grande amigo, que escreveu um livro belíssimo sobre os azulejos do claustro inferior do Convento de São Francisco. Ele fala muito quanto à influência do estoicismo nesses painéis de azulejo, né? Uma filosofia voltada e os azulejos retratando situações como a moderação dos prazeres, dos desejos, a fugacidade da vida, enfim, toda uma temática filosófica que, inclusive, através do senhor, fiquei sabendo que a casa aqui, conventual, se elegeu como a casa da filosofia, né? Diferentemente de outras casas franciscanas, o que reforça mais ainda e que se justifica mais ainda a existência desses azulejos com essa temática que para muitos, e que para mim também era há algum tempo, um pouco estranha para um convento de uma ordem católica. Porque foi feita na época a encomenda, nós estamos ainda para tentar ver, né, os frades que efetivamente solicitaram essa encomenda, possivelmente a oficina do Bartolomeu Antunes, que muitos atribuíam como um grande pintor da azulejaria portuguesa, mas que depois Celso Macucci, um especialista brasileiro que mora radicado em Lisboa já há décadas, pesquisando em arquivos portugueses, vem a descobrir que o Bartolomeu Antunes na verdade era tipo um mestre azulejador, e que ele tinha os meios de produção do azulejo. Ou seja, ele pegava as encomendas, deve ter sido feita a encomenda dos frades franciscanos no período por volta do segundo quartel do século XVIII, né? E o Bartolomeu então contratou um artista para poder, junto com seus discípulos, fazer essa produção, né? Que nessa época que os azulejos do São Francisco, da igreja e do convento, foram produzidos, quem fazia parceria com Bartolomeu Antunes era o Nicolau de Freitas, que terminou se casando com uma das filhas do Bartolomeu Antunes, e o Valentim de Almeida. Esses sim, pintores inscritos na Irmandade de São Lucas, que congregava os pintores de azulejo e de pintura a óleo. Então, o que leva a colocar como suspeição a autoria desses painéis ou ao Nicolau de Freitas ou ao Valentim de Almeida, mas não temos não temos a segurança de afirmar, para afirmar que tenham sido eles. Ora bem, esses azulejos pertencem a um período que é conhecido como a Grande Produção Joanina, que foi um dos períodos mais férteis da produção da azulejaria artística e figurativa portuguesa do século XVIII. Portanto, uma produção feita por artistas com grande domínio erudito, com grande domínio do desenho e da pintura sobre o azulejo, e, portanto, são painéis de altíssima qualidade, né, que foram colocados aqui no claustro do Convento de São Francisco. E se tratar de uma casa da filosofia, né, e baseado no que eles foram, segundo o próprio Frei Hugo, que eles se baseiam dentro de uma filosofia estoica, né, que é uma filosofia de moderação, de arrefecimento dos prazeres, enfim,
e que eu acho também que tem uma gota de epicurismo, visto que Horácio Flaco, essas imagens ilustram poemas de Horácio Flaco. E segundo eu sei, não posso afirmar com toda a segurança, mas eu li algo a respeito, que Horácio Flaco simpatizava muito com a filosofia epicurista. Então, esses azulejos podem ter sido colocados, inclusive, para uma reflexão maior dos conventuais, não é? Dos frades que aqui moravam, que até hoje moram, né? E que para uma reflexão sobre os desejos, os prazeres, a própria existência, porque tem uma ala que fala sobre a morte, sobre a fugacidade da vida, enfim, e até uma forma de questionar esses jovens noviços, se é isso que eu quero, eu quero me entregar realmente à vida conventual, não é? E colocado num espaço como um claustro, que é um espaço de afastamento da vida mundana de lá de fora, não é? Que é um espaço bem criado dentro desse contexto conventual para reflexão, né? E que ao mesmo tempo está aberto aos céus, está afastado do mundo mundano, mas todo claustro você tem a possibilidade de visualizar o céu, ou seja, estaremos também um pouco próximos de Deus. Os azulejos podem passar para a comunidade não só uma mensagem da importância deles dentro do contexto histórico, artístico, do contexto da historicidade da arte, não é? O grau de importância que foi a azulejaria portuguesa figurativa do século XVIII, bem como filosoficamente, não é? Para que se faça essa reflexão quanto à importância da existência, da vida, da moderação dos desejos e dos prazeres. Então, é de uma riqueza imensa as possibilidades que esses painéis nos dá a essa comunidade para que possa refletir sobre diversos aspectos, como eu acabei de falar, histórico, artístico, filosófico, existencial, né? Basta que nós tenhamos pessoas com um conhecimento mínimo para que possa esclarecer a essa comunidade a importância desses diversos aspectos que essa azulejaria pode transmitir para todos eles.